Olá, Ubuntu, humanos queridos, tudo bem? Hoje nós vamos ter um super bate-papo azul, por isso que eu estou de azul. Hoje é tudo dedicado ao autismo e para quem acha que a fisioterapia e a neurociência nossa aqui de cada dia não ia tratar desse assunto, chegou! Então hoje nós vamos falar de autismo. A doutora Fátima, pontualíssima, já está aqui com a gente. Já vou chamá-la, deixa só a audiência subir. E vamos falar de desenvolvimento. E como a gente, da área da saúde, pode ajudar nisso. Vai ser um super bate-papo. Tá vendo essa caixinha aí embaixo, doutora? Que é um aviãozinho. Chama mais gente da sua audiência. Eu sei que vai ficar lotado aqui se a senhora chamar mais gente. É isso que eu quero. Que muita gente conheça a senhora e a causa. Vamos deixar isso aqui cheio de gente. Essa é a parte legal. E eu vou pedir para vocês para deixar na caixinha de pergunta os comentários, tá bom? Eu sei que vai ter muita pergunta. E deixem nessa caixinha de pergunta, por favor, para a gente conseguir responder tudo e se organizar. Vai ser um super papo. Tenho certeza que a gente vai aprender muito hoje. Deixa eu chamá-la. Tudo que a gente conversar aqui vai ficar salvo no site da Trato Ubuntu. Doutora, eu acho que a senhora está se não me engano, em um computador, tá? Não pode ficar em computador. Tenta entrar pelo celular ou pelo iPad, porque quando eu clico aqui, tá dizendo que a senhora não pode participar. Dá uma olhada aí. Me confirma, doutora Fátima, se a senhora tá no computador. Ou é algum... Ah, ela me chamou. Olá. Olá! Deu certo. Tudo bem? Tudo bem, doutor Renato? Que bom que deu tudo certo. É um Que prazer bom! que essa pandemia ou esse mundo virtual, a gente consegue ressignificar as coisas, né? Enquanto a gente Que poderia bom, estar né? falando aqui do quão ruim as coisas estão, a gente está celebrando que nos aproximamos nesse momento. Que bom que a senhora aceitou meu convite. Imagina, com todo prazer. Fiquei muito feliz. Demorou só um pouquinho, porque tem muitas lives, né, nessa época de pandemia, muita gente querendo levar informação, convidando a gente. E com muito carinho eu vou atendendo aos convites. Fiquei muito contente com o seu e, graças a Deus, conseguimos marcar para hoje, né? Hoje Então, muito aconteceu. obrigada. Sim, Obrigado a pode você. perguntar o que quiser, pode, sendo sobre autismo, pode ser o Eu que quiser. queria saber um pouco de você. Eu sei que você não mora no Brasil. Não, Como é essa realidade de você ter se tornado uma referência em autismo? Por quê? Fala um pouquinho da sua história pessoal que te levou a isso, para a gente te conhecer. ai, que bom, obrigada. Em primeiro lugar, também, boa tarde a todos vocês, né, que estão entrando, gente conhecida que eu estou vendo, outras pessoas que seguem o doutor. Muito boa tarde, obrigada. E, doutor Renato, eu entrei nesse mundo do autismo, na verdade, por causa do meu filho, que também tem autismo. Ele tem 23 anos, agora já é adulto, né? Mas a gente iniciou essa história com autismo lá atrás, em 1996. E Uau. naquela época não tinha muita informação, né? A sociedade não estava
bem informada sobre o autismo. Ainda não tinha internet, a internet foi se desenvolvendo a partir do ano 2000, na verdade, pelo menos a internet ao acesso caseiro, né? Acesso de todos. E aos poucos eu fui descobrindo mais maneiras de ajudar o meu filho. Com isso, fui encontrando barreiras e vi que precisava me informar melhor, estudar, para poder ajudar o meu próprio filho. E depois, anos depois, como ativista também, né? Me preocupando com o coletivo, me preocupando com o autismo nas outras casas, nas outras famílias, nos outros países. Porque sempre digo que eu sou privilegiada de ter tratado o autismo do meu filho na Holanda. A Holanda é um país onde a gente tem muita informação, não só informação, mas tem muitos tem muito jeito de tratar os nossos filhos. São muitas as metodologias, são muitos profissionais. E a Holanda é um país pequeno, bem organizado, então não tem essa defasagem que a gente vê no Brasil, né? Sendo que as capitais costumam ter bons profissionais e bastante modos de ajudar as crianças, mas já no interior do país não existe. Com isso, eu fui me desenvolvendo também como pessoa, como profissional. Eu passei da minha carreira de jornalista a especialista em autismo e desenvolvimento e autismo e comunicação. E depois que meu filho começou a melhorar muito, por volta dos 14, 15 anos de idade, ele deu um pulo muito grande no desenvolvimento. Eu fui tendo mais tempo também para trabalhar com outras famílias. E foi assim que as coisas foram surgindo, bem naturalmente, sem eu ficar procurando. As oportunidades foram aparecendo, né, à minha frente, como nos últimos 8 anos, desde 2012, eu estou bem ativa no Brasil, que é o meu país, né, de origem. Moro na Holanda há 35 anos, mas mesmo assim nunca deixei de ser brasileira, de ter esse carinho tão grande com o pessoal daí. Então, é basicamente isso. A minha maternidade atípica me fez desenvolver essa vontade de trabalhar com autismo e de fazer alguma coisa voluntariamente pelas outras famílias, né, no Brasil, como ativista. E você me disse que isso foi lá no meio dos anos 90. Eu imagino Sim. que essa realidade da Holanda não era a realidade de hoje. Como foi o seu processo de diagnóstico? E hoje, você muito mais olhando para o Brasil, como é o processo diagnóstico aqui? Ainda é tardio? Olha, Duda, é uma boa pergunta. Na minha época foi difícil, apesar da Holanda há muito tempo já está bem, né, adiantada em termos de diagnóstico precoce, intervenção precoce e autismo ao longo da vida, na verdade. Quando meu filho começou a apresentar os primeiros sinais, que eu achei, não, eu acho que isso está dentro do TEA, do transtorno do espectro do autismo. Foi quando ele tinha mais ou menos 1 ano, então em 97, foi quando eu fui buscar ajuda profissional, ajuda médica. Mas os pediatras também não estavam bem preparados para identificar o autismo e me pediam paciência. Não, a senhora espera, ele pode ser porque é menino, eu tinha 2 meninas sem autismo, pode ser que o menino é diferente, enfim, aquela coisa toda que a gente sabe não vai dar certo, porque eu sei que o desenvolvimento dele não está dentro dos padrões normais. E até o momento que eu desconfiei, desde o momento que eu desconfiei até o diagnóstico, levou bem uns 2 anos, doutor Renato. Na verdade, em 2 anos e 11 meses, para ele receber o diagnóstico. Hoje em dia, na Holanda,
a gente já consegue, por volta de 3 meses, a gente já consegue identificar alguns sinais, tal que possamos, né, indicar os pais, já dar as ferramentas, sem o diagnóstico, mas fazendo intervenção precoce, aguardando o diagnóstico para ver se vai fechar ou não. Mas isso 20 anos depois. No Brasil, para finalizar sua pergunta, no Brasil eu vejo que em algumas capitais, em alguns lugares, tem centros de autismo muito especializados e muito competentes também no traceamento, né, dos sinais e nessa intervenção precoce, mas infelizmente não são muitos e não é em todo o Brasil. Eu ainda ouço de muitas famílias de autistas que estão aguardando uma consulta para ter o laudo, o diagnóstico de 1 ou mais anos. E eu fico impressionada porque é muito tempo que a gente deixa de estimular as crianças de tal forma que elas possam ir compensando esses déficits que caracterizam, né, a síndrome. Então, eu desejaria que fosse assim em todos os lugares, que pudesse ter esse diagnóstico e a intervenção imediata, desde cedo, né? Desde que o pai ou a mãe se dão conta de que tem alguma coisa diferente com a criança. E é impressionante como eu trabalho com pacientes autistas, com crianças e adultos aqui no Rio de Janeiro, e é impressionante como a gente aprende com os pais. Eu acho que essa horizontalidade da clínica médica, de nós fisioterapeutas, ela é crucial, porque a faculdade simplesmente ignora a palavra autismo. Eu posso falar pela fisioterapia, ignora as doenças raras, que eu também trabalho, e a gente sabe que quem ignora é quem está no dia a dia. Pai, mãe. E eu quero que você fale desse público. Como é a vida dos pais? Você tinha 2 filhas, eu acho que a sua vida mudou com essas 2 filhas, mas quando veio ele, qual é o nome do menino? Edinho, é Ed que nem o pai. O pai é Ed, é holandês, ele é Ed, mas a gente chama de Edinho. O Edinho. O Edinho. Eu acredito que quando o Edinho chegou, essa mudança é muito mais radical, né? Como é as mães autistas? Eu vou mandar um abraço aqui, porque vou citar elas não, mas elas são muito ativas. É impressionante como a mãe se dedica ao filho autista. Essa é uma realidade mundial. Como é que você comenta o papel das mães? E a gente tem um olhar para a saúde das mães também. Isso, que bacana. Olha, as mães e os pais, né? Mas, em geral, somos nós, as mulheres, que ficamos mais tempo com os nossos filhos em casa. E quando a gente se torna mãe de autista, a gente desenvolve algumas qualidades, se é que já não tínhamos, que nunca soubemos ter. Eu, por exemplo, desenvolvi a paciência. Eu não me considerava uma pessoa paciente. E eu descobri que eu fui desenvolvendo essa característica, né, da personalidade por causa do meu filho. Não tinha outro jeito. Eu não podia apressar demais, eu não podia castigar se ele não fizesse. Eu tinha que estimular o desenvolvimento. Então, eu tinha que ser paciente. E depois eu comecei a aprender a neurologia do desenvolvimento e fui vendo que nem tudo podia ser controlado no momento que eu quisesse. Eu também ia ter que aguardar um momento propício dele receber toda aquela carga de informações e de terapias que estávamos fazendo com ele, né? Foi uma equipe maravilhosa, muita gente me ajudou nessa. E esse olhar das mães, ele é tão especial porque nós somos aquela pessoa que acompanhamos nossos filhos praticamente 24 horas por dia. Então, a gente tem aquela sensibilidade, a intuição para perceber
quando eles estão bem, quando eles estão mal, quando não vai rolar, quando alguma coisa que a gente quiser impor, né, ou pedir não vai dar certo. Então, escolher os momentos certos. E nós temos uma determinação, a maior parte dos pais, né? Agora mãe e pai, uma determinação muito forte, muito grande, que é a de conseguir tirar ou chegar até o máximo do potencial que nossos filhos possam demonstrar. A gente não desiste porque está difícil. Não dá para ir para trás, não dá para desistir, não dá para ir embora. Só tem um caminho e é adiante. E acho que é isso que dá que faz aquela ligação especial, né, entre a criança e os pais como seus intermediários, até mesmo para a escola ou na terapia. Nós somos quase que intermediários dos nossos filhos, né? Avisando como é em casa, como às vezes dá certo em casa, para tentar que também a mesma coisa que acontece em casa e que dá certo também aconteça na escola ou aconteça na terapia. E o contrário, encontrando profissionais assim tão amigos dos pais, a gente se beneficia do conhecimento, né, teórico, científico que vocês têm, né, falando como mãe, e absorve para poder usar com nossos filhos também em casa, ou na rua, ou quando sairmos com eles. Então, é uma troca muito bonita, é um trabalho de equipe, que eu sempre chamo trabalho de equipe, né? É basicamente isso. A mãe tem um papel muito importante no desenvolvimento, sem dúvida. Uma coisa importante que eu troco com elas é, Uhum. primeiro, o individualismo da família e a individualização do meu cliente autista. Porque uma vez que a gente estimula que eles fiquem em grupo, que a comunidade se conheça, a mãe volta melhor, mas cheio de comparação, né? Ela descobre que ela tem uma família terra para cuidar um do outro, mas olha o filho da outra mãe e fala: ah, ele está muito mais adiantado que o meu. Aí aquela Sim. mãe que estava ok, ajudando muito, hiperestimula a criança. Então, Uhum. essa característica que, assim como nós, ditos Uhum. normais, somos Sim. únicos, eles também são únicos e é muito importante que a mãe não faça expectativas além do que o filho possa, né, doutora? Com certeza. Olha que bom, doutor Renato, o que que acontece? É natural ter expectativa e é natural comparar nossos filhos, né? A partir da comparação que muita gente quer melhorar, né? Quer crescer. Só que é uma faca de dois gumes. Inclusive porque para o ser humano se sentir bem, feliz, satisfeito com a sua vida, uma das premissas é evitar comparações, porque Bom. somos todos únicos. Nós temos as nossas qualidades, os nossos defeitos, o tempo, né, para fazer alguma coisa. Então, com as crianças não é diferente, com as crianças autistas também não. Quando as mães esperam demais que seus filhos falem, ou que andem, ou que façam alguma coisa que ainda não fazem, isso não é ruim, isso é bom. A gente tem que ter esperança, a gente tem que ter expectativa, senão a gente não faz nada, né? Deixa ser como é. Só que existe uma linha tênue entre ter expectativa e estimular com bom senso, ou forçar o desenvolvimento porque ele está muito lá atrás. Então, o que a gente faz? A gente intensifica, sim, os autistas precisam de terapias intensivas, sim, muito tempo, muita dedicação, mas com a tranquilidade interior do cuidador, né? O cuidador primário, que pode ser o pai, a mãe, a avós, em alguns casos, né? As crianças autistas ficam com seus avós. Então, esse cuidador deve estar ciente de que
O mais importante é que a criança faça aquilo que está no seu planejamento individual. Mas se ela vai fazer um mês ou um ano na frente de outra criança, deixe isso de lado, porque quando a gente se compara, e aí eu englobo o ser humano, quando a gente vive se comparando, a gente vive se frustrando, porque uma ou duas vezes seremos melhor que outros, mas em muitas vezes não seremos melhor, não seremos mais inteligentes, não seremos mais bonitos, não seremos mais rápidos. Então, para que, né, sofrer? É seguir o trabalho, aquilo que a gente se comprometeu a fazer para a criança, sem ficar comparando o tempo todo. Muito Sabe? bom. Não sei se dá para entender bem, mas acho que o senhor entende, né? Isso, O que eu perfeito. quero dizer. A Jéssica aqui está comentando, eu vou pedir para comentarem nas perguntas, tá? No final, eu vou deixar para as Tá bom. perguntas de vocês, mas ela está comentando que ela tem 3, não entendi muito bem se são 3 filhos com TEA, mas Sim. ela está dizendo que ela aponta as qualidades. Isso é crucial, já que você Importantíssimo. mantenha um comportamento, o sistema recompensa, eu vou para a minha área do sistema nervoso, o sistema que as mães já ouviram falar, que é uma ativação de carga de dopamina nessa região frontal do cérebro, ele acontece quando a gente faz algo e percebe o sucesso disso. Aí você quer fazer de novo. De Então, novo. de novo e de novo. Ao invés de você apontar o defeito, aponta o elogio, o que ele é bom, que certamente você vai conseguir de volta essa qualidade. Isso, e é essa recompensa, né, que a criança recebe, que faz com que ela queira repetir o comportamento desejado, digamos assim. E eu vou fazer um parênteses para dizer que eu adoro a Jéssica, vou mandar um beijo para ela. É a Jéssica, mãe de 3 crianças autistas, doutor Renato. E todos 3 realmente com muitas habilidades. E é uma mãe muito lutadora, batalhadora. Um beijo bem grande para você, querida. Muito boa observação. Eu quero que você me diga aqui para o meu público algumas características do TEA em geral. Eu vou só dar um en passant aqui dos meus clientes, que a maioria deles tem um espectro tão grande, mas a maioria são com alguma dificuldade com o toque, principalmente da hipersensibilidade. Alguns anos na ponta do pé. Então, a gente tem parte motora, para isso não virar um vício de gesto. E isso gerar dor de coluna no futuro, quando adulto. Alguns deles têm dificuldade de pedir algo e apontam muito o que quer. A gente tem que entender essa linguagem final. E todos eles são muito carinhosos. Que bom. Eles que me tratam. Né? Então, sim. São muito. Mas eu queria que você faça as características gerais. Até para nós, terapeutas que não entendemos, possamos perceber essas características. Que bom. Olha, doutor Renato, as características, eu já vou começar dizendo que são também se manifestam um pouquinho diferente em cada autista, porque cada um é único, né? E traz também a sua individualidade nessa hora das características. Porém, as mais conhecidas, principalmente nas crianças, né, quando pequenos, que os pais reparam e que a teoria conta, o senhor já falou andar na ponta dos pés e também o toque, não só o toque, mas toda a parte sensorial da criança autista sofre não, mas tem uma certa limitação ou diferença, digamos. Nem vou dizer limitação, porque às vezes é até algo que possa beneficiar alguma coisa na vida dela, né? Uma audição muito aguçada, por exemplo. Mas muitos têm problemas com o contato visual, não gostam de olhar nos olhos, ou têm dificuldades de dominar 2 sentidos ao mesmo tempo, por exemplo, falar
e andar, falar e comer. Então, não gostam de comer na hora, não gostam de falar na hora que estão comendo. Muita mania de... As crianças pequenas, principalmente, fazem muito assim, que tapam bem, não é nem assim, né? Porque assim tapa mais. Então, é algo curioso. A gente sabe que muitas vezes pertence às crianças autistas aquela invasão de ruídos. E o fato, como o senhor falou, de apontar, e eu nem diria que é mesmo apontar, é usar o braço do adulto como ferramenta para conseguir alguma coisa. Apontar é muito bom. Então, se a criança autista já aponta, eu vejo isso como uma possibilidade, porque já é uma atenção compartilhada. E a gente sabe que existe uma certa... como você não gosto de falar a palavra deficiência, mas é a diferença nessa parte de compartilhar alguma coisa. Mamãe, eu quero um biscoito. Então, chama a mamãe e pede o biscoito. Geralmente, não. A criança, como meu filho também fazia, muitas crianças pequenas fazem, pegavam a minha mão e mostravam para a lata do biscoito. A Michelle está fazendo exatamente uma extensão. Exato. E tem muitos têm aquele jeitinho de enfileirar objetos, ao invés de brincar com eles, ou girar a roda de... Isso, porque ajuda a organizar o mundo deles, gostam de tudo muito organizado e não costumam brincar muito com o brinquedo de uma forma funcional, né? Por exemplo, o carrinho, nem sempre vão fazer assim com o carrinho para andar, mas vão girar as rodinhas ou fazer alguma coisa. Tem menos fantasia na brincadeira. Tipo assim, vamos brincar de casinha? Você é a mamãe, você é o papai. O autista pequeno, a criança não gosta muito disso, porque ela não usa muito a fantasia para fazer isso. O que no autismo feminino e de alto funcionamento pode acontecer. Ela pode brincar de mamãe sem problemas. É quando fica difícil, o profissional tem que ter muita experiência para poder ver se essa falta desse sintoma ainda assim quer dizer que aquela menina tem autismo ou não. Mas, em geral, são esses os sinais, os mais óbvios. Não ter a interação, não ter essa atenção compartilhada. Quando a mãe fala, filho, olha para lá, vê, olha o avião. Ele não olha de imediato, às vezes olha até depois, mas não compartilha aquela coisa com o pai e a mãe. Geralmente brincam, quando brincam com outra criança, é mais uma brincadeira de estar ao lado de outra criança, mas não brincando com a outra criança. Entende? Ou seja, atura, por assim dizer, que outra criança esteja ao seu lado, mas sem a interação. A gente também percebe muito. Então, basicamente, na parte do comportamento, da socialização e da comunicação, muitos não falam, ou aprendem a falar bastante tarde, depois dos 3 anos, o que também é um dos sinais, né? Chegou aos 2 anos, ainda não fala. Vamos ver, vamos fazer testes, vamos levar para a fono, vamos ver se tem um distúrbio de linguagem, né? Só, ou se é o sinal mesmo de um transtorno do desenvolvimento, como autismo também, do neurodesenvolvimento. Então, tudo isso junto, doutor, faz com que os médicos vão fazendo aquele quadro, né? Porque ter um sinal só é muito pouco, ter 2 até, mas quando tem, geralmente são bastante mesmo, na infância, 4, 5, 6, aí a gente tem que fazer a avaliação neuropsicológica, assim, é bem importante para fechar o laudo. E uma vez com o laudo, a gente tem mais chances, né, de obter tratamento, terapia, os direitos por lei, que graças a Deus o Brasil já tem leis que abraçam os direitos autistas. Então, seria muito bom se todos os pais observassem o desenvolvimento dos filhos, se está dentro daquele padrão, né, mais ou menos típico do neurodesenvolvimento típico normal, ou se tem muitos sinais de que
não é mesmo parecido com os outros, mas vamos ver até que ponto, né? E o que isso significa, na verdade. Eu tenho um grande amigo, colega, professor Uhum. da José Otávio, autista, e ele vai estar Que aqui com a gente. bacana. Ele é um gêniozinho. E ele tem essas características, né, do hiperfoco, da dificuldade Hiperfoco foco, e né? E ele usou isso para ele, para chegar e passar no concurso público, né? que E lindo. hoje ele consegue ser um ativista. Eu vou te apresentar ele, é um queridão. Que bom. É, O nome e é estranho, José Otávio. Eu acho que eu conheço um José Otávio, mas não lembro qual a cidade. Pode ser ele, sim. pode Que ser bom ele, saber disso. Uhum. Zé querido, ele é professor de terapia ocupacional aqui na UFRJ. E a Muito gente, legal. nessa descoberta junto, né? Eu cuidando, e eu comecei a cuidar sem ler nos livros, porque a gente tem pouca literatura para fisioterapia no cuidado do desenvolvimento Autismo. do autista. E a Uhum. realidade que a gente encontra é essa faculdade de unir as coisas, que a gente chama de dupla tarefa, ser Sim. mais lenta. E é Uhum. impressionante como eu via e como eu errei. E eu quero dar a dica aqui para o fisioterapeuta. A gente acha que, já que é uma dificuldade, é nisso que eu vou trabalhar. E eu Uhum. irritava o paciente. Passava uma hora achando que eu estava fazendo um benefício. E quando eu Sim. entendi que ele precisa do hiperfoco para qualidade, eu comecei a organizar os circuitos que ele iria passar, como ele Que gosta. bacana. Muito Comecei bacana. a falar as tarefas uma a uma. Eu chegava e falava assim, vou falar do Leozinho, que é um que eu amo muito aqui. Falei, Leozinho, Certo. olha, você vai andar, e ele estava curioso para saber, né? O que a gente vai fazer? Eu falei, olha, você vai andar sobre o pneu, vai trabalhar o equilíbrio na bola, depois a gente vai soprar trabalhar o pulmão, soprando a água no copo. Ao mesmo tempo que ele estava curioso, ele ficava ansiosíssimo com tanta tarefa. Sim. Então eu Sim. Muita coisa ao aprendi mesmo tempo. Sim. isso, eu aprendi que falar tudo não é inteligente. Então eu Não falava, é Léo, a gente bom. vai fazer Que isso, bacana. ponto. Aí ele Que fazia. E bom. agora? Perfeito. Isso. Então a gente está conquistando cada vez. Óbvio que isso é para cada um, né? Estou dando meu Para exemplo aqui cada um. dos Que meus bacana clientes. você ter feito isso, porque veja que a intuição, eu acho que o carinho, a vontade, a intuição também ajudam muito quando não existe aquela dose de conhecimento Uhum. específica, porque é isso que a gente geralmente faz. Muitas tarefas ao mesmo tempo podem causar ansiedade, então a gente faz esse, né, fragmentiza, né, todas as tarefas. Primeiro isso, depois isso, depois isso. Dependendo do grau de autismo, a gente usa mais ou menos da, desse método de dividir tarefas. E outra Isso. coisa que a gente não falou, você falou do hiperfoco, que é uma maravilha, e Uhum. começar a fazer a criança se desenvolver através do hiperfoco é sempre bom. Quase sempre dá certo. Quase. Porque é aquela portinha para chegar até o que ele mais gosta, o que mais chama a atenção dele. E temos as estereotipias. A gente não falou das estereotipias ou dos Então, STEAMs, né? Muitos ótima gostam de oportunidade. chamar de STEAMs, né? Que são os movimentos repetitivos, que muitos pais ficam preocupados, né? São os flaps de mão, ou então mexer muito com as mãos. E se tiverem pais preocupados com isso, eu queria dizer que as estereotipias não são ruins. Na verdade, é o jeito do autista se autorregular, tá? Ficar menos ansioso. Perfeito. Se bem que quando ficam muito ansiosos, também podem fazer mais estereotipias, porque estão Uhum. querendo se autorregular. E aos poucos, com o desenvolvimento, com o amadurecimento, com a melhoria da comunicação, muitos vão perdendo as estereotipias. Uhum. Até alguns, os mais funcionais, quase nem tem mais estereotipias, pelo menos não no seu dia a dia. Às vezes em casa, à noite, depois do trabalho, para
né, se regular outra vez, para se reenergizar. Mas então é algo que não precisa dar medo, tá? Na verdade, o autismo não deve dar medo. O autista é um ser humano, em primeiro lugar. Não tem que ter medo, é conhecer e principalmente conhecer quem é aquela pessoa, né? Com aquele diagnóstico. Vamos ver do que ela gosta, o que ela sente, quando é que ela está se sentindo bem, quando é que ela está mais relaxada. E aí a gente começa. O medo a gente respeita da família, né, pelo desconhecido, mas o medo é um problema de quem tem medo, não da pessoa que oferece medo ou não. É a mesma coisa a deficiência. A deficiência não é do autista, é de quem lida com ele, é do ambiente. Sim. A gente tem muito que mudar esses conceitos, muito que aprender. Sim. E graças a Deus a sociedade está mudando bastante, né? As pessoas com deficiência estão falando, estão palestrando, os autistas estão falando, no caso do autismo, os autistas estão falando, explicando como pensam, como agem. Então, está havendo uma mudança bem, bem grande, né, de paradigma. Isso é muito positivo. E essa mudança, até para os pais aqui, ela é lenta. O cérebro humano, ele precisa desses impactos, momentos de crise nos aceleram muito a mudar, mas não se cobre. Se você ainda está com medo, ainda está ansioso, não descobriu ainda a melhor maneira de fazer o manejo com o seu filho, não achou um terapeuta, um fisioterapeuta aí na sua cidade, tudo vai acontecer. Uma coisa da fisioterapia que eu descobri, eu tenho uma equipe de fisioterapeutas que cuidam em home care dos clientes, principalmente nessa quarentena. E no passado, eu fiz o ledo engano de trocar os meus fisioterapeutas. Falei assim, agora é hora dele se acostumar com uma nova figura no desenvolvimento dele. Isso é o que a neurociência me informa, que essas mudanças são muito boas. Eu estraguei tudo. Ou seja, a confiança que ele tem em alguém é algo que ele vale muito para o autista. Muito. Sim. Então, o fisioterapeuta já estava ali há 2 anos, conseguiu aquela relação de confiança e, de repente, ele se viu com um novo fisioterapeuta, às vezes mais qualificado, mas essa relação de confiança foi muito custosa para a qualidade. Eu logo percebi e voltei atrás. Hoje, eu dou esse recado para a mãe. Se você achar um bom terapeuta, um bom fisioterapeuta, fica. Porque é muito importante essa relação de confiança com o médico, com o fonoaudiólogo, com o fisioterapeuta, terapeuta ocupacional. O que você acha disso, Fátima? Eu acho excelente, até que quando a gente sente que está na zona de conforto, o que a gente pode fazer para melhorar o desenvolvimento? No caso, o que eu teria sugerido, né, na clínica é que, enquanto o antigo terapeuta estivesse com ele, o novo fosse sendo introduzido, que ficasse junto numa sessão, depois fizesse a sessão juntos, depois diminuindo o tempo do primeiro e aumentando o tempo do último, do segundo, até haver pelo menos alguma relação de confiança. Claro. O elo terapêutico. O elo terapêutico, ele tem... Isso vale também para os ditos normais, tá? Exato, claro. Mudar de médico, mudar de profissional não é simples para todo mundo. Para todo mundo. Nós somos, na verdade, todos nós seres humanos, nós somos bem iguaizinhos nisso, né? A gente gosta daquelas coisas que tem confiança, em uns mais, outros menos. Uns só vão de férias, né, para a praia X, todo ano no mesmo lugar, né? Visitam as mesmas lojas, restaurantes. Já outros adoram sempre coisa nova. Porém, a maioria é mesmo apegada a figuras. Quando a gente fala de seres humanos, né, a gente fala do médico. Eu gosto do meu médico, eu gosto do meu professor, eu gosto do meu isso e aquilo. Mas a nossa capacidade como neurotípicos de nos adaptarmos
ao imprevisto é bem maior do que a das pessoas dentro do espectro do autismo. Porque aí, de repente, mudou. Hoje não é a professora, é outra, né? Já pode, numa criança pode não dar pânico, ela pode não gostar, mas não vai dar pânico. Mas em muitas crianças com autismo, elas podem nem querer entrar na sala de aula. Então, dentro da medida do possível, se puder haver uma preparação, olha, amanhã vem a outra tia, amanhã vem outra pessoa. Ótimo. Se não puder, porque a tia ficou doente naquele dia, porque tem isso, né? Imprevisto é imprevisto. Aconteceu alguma coisa, não se pode fazer, aí a gente vai ter que ser criativa e a gente vai ter que encarar esse momento como uma oportunidade também. Não é só pensar no negativo, ele vai surtar, ele vai entrar em crise, não vai querer. A gente pensa como vai fazer isso. Talvez uma historinha social, colocando a foto daquela pessoa. Depende também do grau de funcionalidade, né? Os autistas com cognição preservada, a gente pode falar. Outros que não são verbais, a gente usa bastante imagens. E a gente vai vendo até que ponto aquela criança com autismo, aquela pessoa, pode esticar a zona de conforto dela. Quem sabe é a primeira oportunidade que ela vai ter de ter uma contrariação, né? Algo que aconteceu que ela realmente não queria. Porque a gente tende, muitas famílias tendem a nunca contrariar o autista. Né? Eu sempre chamo que é o reizinho da casa, é um príncipe, não pode contrariar. Se tirar a cadeira daquele lugar, ele vai chorar. Se não pegar no desenho, se não assistir o desenho, não sei, às 6 horas da manhã, vai ter crise. Mas, às vezes, eu peço aos pais, pega um momento em que ele esteja de bom humor, e pai e mãe saibam quando é, e dá uma mudadinha em alguma coisa. Vamos testando a flexibilidade, vamos vendo até que ponto a gente pode esticar um pouquinho aquela zona de conforto para não ficar na rigidez, sabe, Renato? Não ficar naquela coisa de sempre a mesma coisa. E bagunçando com carinho o mundinho dele, porque vai fazer bem para ele. Lá embaixo, né? Mais tarde. Então, é assim que a gente... O autismo na perspectiva do desenvolvimento, a gente tenta fazer isso para que haja, de fato, um desenvolvimento cada vez mais próximo daquilo que faz bem para ele, faz bem para todos, dentro da família, principalmente, né? Que é a sociedade em que ele vive, né? Em geral, a família e a escola. Então, sempre pensando dessa forma e sem sacrificar a criança, né? Sem castigar, sem fazer alguma coisa para provocar uma reação ruim. Não, tem que ser algo planejado. Eu adoro planejamento, porque a gente, quando faz essa baguncinha que eu falei, né? Essa baguncinha bacana, essa esticação, estiramento de zona de conforto, a gente está fazendo bem planejado. A gente está esperando também, a gente está antecipando como ele vai se portar. Ele vai ter crise? E anota tudo. Teve crise, não teve crise. E às vezes eles nos surpreendem, né? A gente pensa que não vai suportar, não vai gostar, vai ser horrível. E não acontece nada, ele aceitou na boa, ele se superou e a gente fica super feliz quando isso acontece. Muito bom. E há uma característica, e agora eu quero falar com as mamães, de ele entender muito bem qual é o papel dele ou dela. E a manipulação deixa a mãe e o pai, se o cuidador não tiver esse entendimento, na mão. E eu costumo tentar sempre fazer o combinado. Ou seja, quando o meu menino ou a minha menina, que eu pego pequenininho, já entende o combinado, e combinado não é chantagem. Não, é um combinado, é um trato. Faremos isso e acontecerá isso, e por isso terá essa consequência. Qual a importância da mãe e do pai e do fisioterapeuta, que é o nosso público aqui também, achar esse ponto do combinado?
Em primeiro lugar, ser consequente, tá? Como se diz, consistente. Consistente. Consequente é termo holandês. Ser consistente. Toda vez que está no planejamento, vocês combinaram, em casa foi combinado, na escola foi combinado, na terapia foi combinado. Se você, ou o pai e a mãe, não fizerem um combinado, isso pode sem explicação, né? Para a criança, que algo vai mudar. Pode trazer bastante insegurança, pode trazer muita ansiedade e pode trazer aquele descrédito da criança, né? Aquela bagunça na mente dela. Poxa, ontem foi assim e hoje é assado. Até ela conseguir saber o que ela realmente vai fazer e o que vai acontecer se ela fizer, vai ter que ser consistente. E o contrário, se ela não fizer aquilo que estava, né, no trato, ela vai saber que também tem aquela consequência, que pode ser qualquer coisa, né? O que tiver combinado, não vai ficar no tablet naquele momento. Enfim, ela tem que estar consciente, né? Ela tem que entender, porque se não entender, aí a gente vai ter que fazer um trabalho bem mais bem estruturado, concretizando, mostrando imagens de cada ação. Mas enquanto existe esse trato, existe essa possibilidade da criança aprender através dessa consistência, que vai dar muito segurança a ela, como pessoa. Eu fiz o que eu fiz, o que papai pediu, o que mamãe pediu, na terapia foi assim, e aconteceu aquilo que era para acontecer. E ao contrário, se não aconteceu, vai ter aquela reação que vocês combinaram, e se ela não gostar dessa reação, da outra vez, a chance é grande dela realmente não fazer, dela fazer aquilo que está no trato. E sem se deixar manipular, né? Porque a manipulação, as crianças são muito inteligentes. Muito. É algo muito, muito. No autismo, é uma coisa assim de percepção, não é nem de teoria da mente, né? Aquilo de ficar calculando, vou fazer isso, meu pai vai fazer, não. É a percepção. Quando a criança autista percebe que ela está com as rédeas na mão, que os pais vão fazer tudo que ela quiser, que ela já dominou, é difícil quebrar esse padrão, mas não é impossível, porque eu também pego algumas famílias que já estão com esse padrão negativo, né? Da criança mandar em tudo, dos pais não terem tempo, paz, seja o que for. Quando isso acontece, a gente tem que fazer um trabalho de redução dessa manipulação da criança. A gente tem que ver ponto por ponto como ela chegou lá, quanto foi cedido. E a gente vai tirando tudo isso que está demais na mão dela, mas sem causar grande transtorno. Então, a gente não tira tudo ao mesmo tempo. Se a mãe foi permissiva durante anos e anos, e agora ela quer tirar tudo que ela já cedeu, num dia só não vai dar certo. Mas se ela conseguir aos poucos retirar uma ou duas daquelas coisas que estão afetando o comportamento da criança, né? Aí já vai ser lucro. Então, a gente sempre diz, quanto mais cedo começar uma terapia, melhor. Quanto menores as crianças, mais fácil delas se adaptarem ao que pode, ao que não pode, né? O que faz bem para ela, o que não faz bem para ela, para que dessa maneira haja harmonia dentro de casa. Porque quando existe harmonia, existe também mais desenvolvimento. Porque os pais também, as mães estão mais descansadas e as crianças estão mais tranquilas. Então é mais fácil aplicar as terapias. A gente está falando de desenvolvimento e vai chegar um ponto para todos os pais que é um ponto delicado, que é a sexualidade do paciente. E aquele menino que só era só fazia pirraça, agora está forte, está violento e está com testosterona no corpo. Muda Exatamente. muito, né? Tanto Muda para menino muito. quanto para o menino, mas para o menino talvez mais. Que conselho você dá para os pais que precisam se preparar para esse momento? Sim. Excelente pergunta, doutor Renato, porque é algo que
algo que me perguntam demais, né? Muitos problemas com a sexualidade. E sempre que possível, eu peço aos pais para se prepararem um pouquinho, não demais, pensar demais no futuro, mas se preparar um pouquinho para a fase seguinte. Então, quando criança, já pensar na puberdade, já ler artigos, ouvir lives, saber um pouco sobre a sexualidade. Porque a sexualidade, ela é basicamente a mesma para todos os seres humanos. Verdade. O grau da libido vai ser diferente para qualquer ser humano, com autismo ou sem autismo, né? Então, a sexualidade vai acontecer em maior ou menor grau, tanto no rapaz quanto na moça, no adolescente, né? Autista, menino ou menina. E saber lidar com isso já é meio caminho andado. Inclusive, eu não sei se é possível eu recomendar muitos artigos que eu tenho no meu blog, porque tem um autista sobre... Sim, é o www.ultimates.com. Muita gente conhece, quem me segue já lê muito, porque tem muitos artigos sobre isso e sobre a sexualidade. O que é possível fazer quando já virou um rapaz? Digamos, a família não fez nada até que o momento se apresentou, né? O rapaz começa a se tocar, ou começa a querer mexer nos seios de moças, ou se for, né, homossexual, porque existe, adolescente é autista, homossexual, né, normal, homossexualidade, sim, querer, né, tocar nos rapazes, enfim. O que a gente pode fazer? Em primeiro lugar, a gente tem que saber que existem regras sociais absolutas, que é a preservação do corpo físico de outra pessoa. Então, tocar em outra pessoa não pode. Vai ter que ser feito esse trabalho com o terapeuta ou os pais em casa, ensinando com pictogramas, imagens, eu uso imagens com os não verbais, para que entendam que tocar em outra pessoa, na genitália, ou sem permissão, não pode. Ser tocado sem permissão também não pode. Porque, doutor Renato, muitos adolescentes, crianças e adolescentes com autismo ou com algum tipo de deficiência, são abusados. Isso é muito triste. A gente está no Maio Laranja, né? E ontem foi o abuso. Eu aderi à campanha, exatamente. Eu aderi à campanha também. Eu faço parte dessa campanha linda para, sabe, respeito do corpo, não ao combate mesmo à violência sexual, ao abuso sexual. E muitos pedófilos ou pessoas de má fé se aproveitam das crianças com autismo, muitas que não são verbais porque não vão contar. Então, a gente tem que preparar as nossas crianças. Elas têm que saber que elas não podem ser tocadas sem sua permissão. E quanto mais inocência, mais a gente vem com aquela questão da ética, né? O que é ético? Ela quer, mas isso é ético? Ela pode? Então, são também várias questões que vão sendo levantadas. Mas como a gente não tem muito tempo, nesse momento eu diria, dá uma olhada no meu artigo, vai abrir alguma coisa na cabeça das pessoas para fazerem alguma coisa sobre isso. Porque é, assim, uma questão muito importante. Eu vou dar a minha dica também. Eu tenho um site e um link no YouTube chamado Trato Ubuntu. Ubuntu, tudo com U. Ubuntu quer dizer... Ubuntu, eu sei o que é Ubuntu. Eu amo essa palavra. Grande amigo meu usava essa palavra, Ubuntu. Nós somos o que o outro é, então eu tenho aprendido tanto com os meus meninos e meninas. Que lindo. Jovens e moças. Então tem alguns vídeos falando só de autismo. Eles são mais do que bem-vindos a trocar experiência. Estou à vontade aqui no meu inbox. Eu sei que a doutora também está. Quem escolheu essa certeza. área pode me chamar sempre, pode mandar mensagem. E assistir também os meus vídeos do canal do YouTube, que é um canal que eu criei só para isso, porque eu já não consigo responder rapidamente a todas as mensagens. Então, eu gravei
vídeos e coloquei no canal Ultimates Fátima Decovante no YouTube. Tem comunicação, sexualidade, a minha história pessoal com o Edinho, né, com meu filho. Então, fiquem à vontade. Que bom. E vejo que já vamos terminar, né? Meu Deus, o papo tá muito bom. Tá bom, né? Coisa boa, acaba logo. A gente faz o que gosta. E já chegando no fim, eu queria que você desse aí um recado, entre aspas, para nós terapeutas, sobre o esquema corporal. É algo que, quando a gente descobre que quanto antes a gente pode ajudar esse menino e essa menina a conhecer as suas partes do corpo e uni-las, é muito melhor. Assim como a dupla tarefa é difícil para grande parte do TEA saber que olho faz parte da cabeça, que boca faz parte do pescoço também, que braço faz... alguns esportes são com a mão, outros são com o pé. E eu descobri, eu acho que você já sabia disso, que o banho é um momento único para a gente aproveitar, porque a maioria gosta de água, gosta de chuveiro. Muito, é verdade, é verdade. E esse momento ele é crucial para a gente aproveitar e ensinar. Nariz é nariz, boca é boca, coisas da boca não se enfiam no nariz. Isso aqui é de chutar, isso aqui é de pegar. Consciência corporal, já que movimento é o que eu amo, é o que eu trabalho com os meus meninos e meninas. Com certeza. Qual a sua dica final? E já se despede, porque o que é bom acaba Vai logo. acabar 2 minutos, vou tentar ser rápida. A melhor coisa que a gente faz é justamente isso, unir um ao outro. Como os autistas são muito visuais, a maioria é bem visual, a gente gosta de usar materiais estruturados. Estou até vendo a minha grande amiga, querida pedagoga Cláudia Moraes, que faz materiais estruturados maravilhosos para poder fazer isso, né? O nariz cheira, né? A boca come, e a mão, o que a sua própria mão pode fazer é incrível. E os autistas, como você falou antes, têm problema com toque. Então, sempre é bom os profissionais falarem que vão tocá-los. Com certeza vocês já fazem isso, não é? O fisioterapeuta diz, planeja, olha, planeje, sem surpresa, planeja. Muito bom. E já fala, olha, eu agora vou tocar aqui, eu vou girar, eu vou fazer assim, porque vai ser bom para você. Sempre dando uma razão para aquela ação que está fazendo com ele. Porque os autistas são muito lógicos. Então, se você vai pegar nele, muitos não gostam de serem tocados por causa da sensibilidade sensorial, mas se avisados, aí eles já estão preparados, e quando eles estão preparados, eles aceitam bem. Estou vendo que vai terminar. Gente, muito obrigada por terem assistido. Não sei se vai ficar gravada essa live, doutor. Tá. Muito boa live. E vai ficar aqui também. Que legal. Que bom. Vou chamar o meu pessoal também para assistir. Agradeço por terem assistido. Qualquer coisa me procurem. E, doutor Renato, conte sempre comigo, viu? Obrigado. Muito obrigada por esse convite. Foi um prazer. Agora eu vou pedir para o pessoal de casa botar aí uma salva de palmas, porque foi aniversário da Fátima. E ela vai receber aqui ao vivo. Vou bater palma para mim. Muito obrigada. Muitos anos de vida. Muito obrigada. Gratidão. Tá, Deus abençoe vocês. Eu sempre termino com uma foto. O pessoal vai tirar foto da gente e depois marca a gente. Dá um joinha aí. Muito legal. Muito obrigada, gente. Beijo. Doutor Renato. Deus abençoe. Tchau. Deus abençoe.